e vindo de uma loja do Grande Oriente do Brasil. De várias partes do Brasil, chegavam em Macaé muitos maçons, com origem do GOB. Como em Macaé só tinha duas lojas da grande loja do estado do Rio, a Perseverança Segunda, número 8, e a Gonçalves Ledo, número 49, os irmãos foram se encontrando nas reuniões dessas lojas e surgiu a ideia de fundar uma loja do Grande Oriente do Brasil. O irmão Raimundo de Castro Costa chegou em Macaé, vindo de Manaus, na manhã de uma segunda-feira. E à noite foi na reunião da Perseverança Segunda. E lá encontrou com os irmãos Antônio Gomes do Nascimento, que veio do Rio de Janeiro, Jaziel Guimarães Domingues, que era petroleiro de Curitiba, Luiz Germano Bodanese também era petroleiro do Rio de Janeiro. Ao terminar a sessão da Perseverança, eles se encontraram no Bar do Olinto, que era na mesma praça onde hoje onde era a Perseverança na época e hoje continua a Perseverança, só que o Bar do Olinto já não existe mais. Castro tinha experiência em fundação de lojas. Bom, aí na loja, no Bar do Olinto, eles decidiram trabalhar para fundar uma loja do Grande Oriente do Brasil. O Castro já tinha experiência em fundação de loja, pois tinha fundado uma loja em Boa Vista, no estado de Roraima, alguns anos antes. Então, eles fizeram contato com o delegado do GOB da nossa região, o irmão Bernardino Maria Filho, de Campos do Goitacazes, que muito colaborou muito na coordenação junto ao GOB. Daí foi se criando uma rede de contatos. O irmão Nascimento procurou o irmão Alessio, que morava em Macaé há muitos anos, ainda filiado ao GOB do Espírito Santo, e que conhecia todos os irmãos que não eram das grandes lojas e que poderiam participar da nossa loja. Ele começou os contatos por mim. Depois convidou Joaquim Ferreira Rezende, que estava adormecido das suas funções desde quando veio de Minas na década de 60. O irmão Cacique Peçanha, que era do Oriente de Porciúncula, e o irmão Anselmo Balzana, do Oriente de Mimoso do Sul. O irmão Ney Filipes trouxe contigo o irmão Claudino Ferreira de Barros, de Guaratinguetá, São Paulo, José Olívio Ribeiro, Mário Mendes Duarte e José Ferreira Rocha, que tinham casa no condomínio do Bar do Norte. Aos irmãos Nascimento e Jaziel, estão me ouvindo? Positivo. Parece que saiu alguma coisa aqui. Não. Deixa eu ver. Aos irmãos Nascimento e Jaziel, couberam a tarefa de arregimentar os irmãos que vieram pela Petrobras ou empreiteiras. Vieram José Luiz de Oliveira Reis, do Rio de Janeiro, e Noel Araújo dos Santos, também do Rio. Com essas adesões, e após várias reuniões para combinar como seria e tal, ficou combinado o dia 23/10/80 para a fundação da loja. Em 23/10/80, no salão de festas do condomínio da Enseada do Mar do Norte, em Rio das Ostras, reuniu-se vários irmãos de todas as partes do Brasil para a fundação da loja Obreiros de Macaé, com apoio do Grande Oriente do Brasil, no Rio de Janeiro, que mandou vários representantes, inclusive o irmão Bernardino Maria Filho, delegado do Grão-Mestre da nossa região. A ata da fundação foi lavrada pelo nosso irmão José Luiz de Oliveira Reis e contou exatamente o que se passava no momento. Após a leitura e aprovação da ata, foi encerrada a reunião formal e foi servido um coquetel patrocinado pelos nossos irmãos Ney Felipe de Oliveira e Raimundo de Castro Costas, os administradores do condomínio da Enseada do Mar do Norte na época. Foi uma noite memorável e está gravada na nossa memória. A placa comemorativa, a placa
que está na entrada da loja, hoje homenageia os 13 fundadores. Hoje ela está um pouco escondida pela obra de melhoria do acesso à loja. Está na subida da escada para o segundo andar. O Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro tinha sido fundado 2 anos antes, e o grão-mestre Silvio Cláudio teve muito interesse na fundação da nossa loja e colaborou para que as coisas corressem tão bem como correram, sendo que o irmão Bernardino Maria Filho nos deu muito apoio e colaboração nos contatos com o grão-mestrado. Passada a euforia da fundação, veio o trabalho para a constituição propriamente dita da loja. Tivemos muitas dificuldades, mas todas elas foram superadas pela vontade dos irmãos. O primeiro passo foi solicitar ao venerável da Perseverança Segunda, irmão Paulo Coutinho, que nos alugasse o templo para reuniões, o que, após 3 dias, nos foi concedido. Combinamos que as nossas reuniões seriam às quartas-feiras, pois já tinha na segunda e terça Gonçalves Ledo e Perseverança e Gonçalves Ledo. Concomitantemente, foi definida uma comissão para a elaboração do estatuto da nossa ordem, da nossa loja, formado por Jaziel, Reis e eu. Foi esse estatuto que nos deu base para os nossos trabalhos até abril de 2002. Esse estatuto prevaleceu durante todo esse tempo e nos deu muitos subsídios para o que a nossa loja é hoje. No dia 5 de dezembro de 80, iniciamos os trabalhos maçônicos no templo da loja Perseverança Segunda, onde ficamos até 25 de janeiro de 1986, na primeira reunião no nosso templo. Essa primeira reunião no nosso templo foi interessante, porque o Alessio pediu para cada irmão trouxesse uma cadeira para poder se sentar e compor a loja. Em 1º de junho de 81, a loja registrou seu estatuto. Vocês vejam, meus irmãos, começamos em 80, outubro de 80, e já, em junho de 81 já estava com o estatuto sendo registrado. Foi um tempo de muita correria, muito trabalho, muitas vitórias, graças à participação de todos. Tudo que era feito tinha aprovação e a colaboração de todos os irmãos. Muitas orientações vieram das entidades espirituais, que se comunicavam com o Castro, Alessio e eu, através do irmão Olivan. Eram muitas noites de conversas no sítio do irmão Olivan. Na reunião do dia 3 de 12 de 80, recebemos a carta constitutiva da loja. Quer dizer, menos de 2 meses nós já estávamos com a carta constitutiva. Foi um tempo recorde de conceder essa carta pelo grão-mestrado, pelo GOB do Rio, GOB do Brasil. Aproveitamos a mesma data, fizemos a regularização da loja e também a sagração do estandarte. Esse estandarte, os irmãos podem observar, tem um farol no meio. Este farol foi o farol da Barra da Imbitiba, que, conforme informações da Marinha, foi constituído em 1890 e inaugurado em 1902. Quer dizer, esse farol serviu de rumo para todas as embarcações que chegavam e saíam de Macaé na época. A questão que nós fizemos de colocar esse farol no estandarte da loja é que ele serviu de guia para os marinheiros. Então, que ele servisse de guia para os maçons e clareasse a mente de todos eles com um futuro brilhante, como hoje, 40 anos depois, nós já estamos vendo bastante coisa. Esse farol foi o 8º construído no estado do Rio de Janeiro e servia de sinalização para os navegantes. E hoje tem a intenção, no nosso estandarte, de guiar o rumo da nossa loja. Na nossa logomarca também, o destaque foi para a colher de pedreiro, pois esta colher de pedreiro é a ferramenta
que acompanha a construção diariamente na mão do profissional. Então, a ideia que queríamos passar é que, com essa colher de pedreiro, os irmãos estariam acompanhando o desenvolvimento da obra da nossa benfeitora da Ordem. Essa logomarca foi atualizada quando a loja recebeu o título de benfeitora da Ordem, mas manteve a ideia original da colher de pedreiro. A primeira filiação que a nossa loja fez foi do nosso irmão Moura. Ele veio de Vitória com a empreiteira, se filiou na nossa loja, participou durante muito tempo, ajudou muita coisa, e atualmente ele voltou para Vitória e está participando da loja lá. Eu fui o primeiro venerável eleito e minha posse foi em junho de 81. Fui instalado pelos irmãos Bernardino, Castro e outros mestres instalados de campos da região e das lojas de Macaé. A primeira iniciação que a nossa loja fez foi dos irmãos Washington Luiz Lordeiro de Castro, é esse que está na foto, que já é falecido, e do irmão Alberto Malfacin Neto, que hoje está no exterior. Foi um grande colaborador também da nossa obra. Em 22 de junho de 82, realizamos a compra do terreno onde hoje está erguida a nossa loja. Para efetivar a compra, nós tivemos que negociar com os donos do loteamento Costa do Sol. O irmão Antônio de Terra, o senhor Mauro da Silva e o Moacir Prata Macedo. Sendo que o irmão Terrinha, de cara, já doou a parte dele do terreno para a loja. E os outros dois sócios dividiram em mais vezes, em menores parcelas, o valor do pagamento para que a loja pudesse fazer. Nessa época, o irmão Alessio já iniciou uma lista pedindo ajuda dos irmãos do quadro e outros para a compra do terreno. Em 6 de junho de 82, fizemos o lançamento da pedra fundamental. A pedra fundamental é uma pedra formato triangular, contendo um furo. Neste furo estão cópias da ata de constituição da loja, do estatuto da loja, de alguns jornais da época, além de um boletim do Grande Oriente do Estado do Rio de Janeiro. Ela está colocada dentro da terra, debaixo do trono do primeiro vigilante, que representa a coluna da força. A partir daí, já foi se pensando na construção da loja. A planta que inspirou a nossa construção veio do Oriente de Goianésia, em Goiás, onde eu fiz uma visita e estavam construindo o templo. Pedi ao venerável que nos mandasse uma planta do templo que eles estavam construindo, que estava ficando muito bonito. Ele nos mandou e é hoje a base da construção do nosso, sendo que lá o templo é no térreo e aqui, no segundo andar, em virtude do terreno ser em declive. Com isso, o térreo hoje abriga o ambulatório mestre. A planta de nossa loja foi assinada pelos irmãos Everaldo e Fagundes. Para a construção do templo, foi convocado o irmão Alessio Balzana, que se tornou nosso irmão Irã Abife, o grande construtor do templo. Alessio se tornou, além de construtor, o maior pedinte da região, pois pedia material para todos os irmãos. Para conseguir recursos, o Alessio usava todo tipo de recurso. Rifa, festival de sorvete, bingo, anotei, esqueci, jantares, almoços e etc.
na foto vocês verem as primeiras listas que o Alessio lançou. Uma de 81 para construção, para compra do terreno, e as outras de 84 já para construção. Cimento não faltou para a nossa obra, porque todos os irmãos ajudavam, mas o Alessio, através do irmão Cacico, fez contato com o superintendente da Petrobras na época. E eles estavam furando os poços e tinha um cimento que cimentava o poço de petróleo. Só que esse cimento tinha um prazo de validade. Quando ele vencia, tinha que descartar. Onde era esse descarte? Na obra da Obreiros de Macaé, porque o descarte não servia para sonda da Petrobras, mas para a construção ele era de ótima qualidade. As ferragens, nosso irmão doou uma carreta de ferragens. Quando o Alessio pediu, ele já comprou ferragem para quase toda a obra. O irmão que foi iniciado por nós, esqueci o nome, fugiu. Deve estar anotado aí. A Alberto Malfacini. A madeira para o escoramento, da loja, tinha que pedir sobra de um, de outro, de construções. Então, o Alberto Malfacini, que é o que deu a ferragem, chegou para o Alessio e falou: Alessio, estou com uma carreta de madeira voltando da plataforma. Não tenho onde colocar. Serve para a loja? O Alessio levantou a mão para o céu. Claro que serve, meu irmão. Precisamos de mais de madeira. E olha que era madeira de muito boa qualidade que vinha embalada em equipamentos de Petrobras. Com isso, a obra foi caminhando e foi rendendo, graças ao trabalho do Alessio e de todos os irmãos. Outro fato interessante é que na primeira sessão, após a definição de como seria a obra, o irmão Alessio pediu a colaboração dos irmãos. Os primeiros a contribuir foram o irmão Leleco, que estava na primeira vigilância no dia que o Alessio falou, que doou 5.000 tijolos. Eu, que era o segundo vigilante, doei 4.000 tijolos. O irmão Terrinha doou 2 caminhões de brita. E o irmão Moacir Prata Mancebo doou toda a areia que fosse preciso para a construção da loja. Então o Alessio levantou e disse: já podemos considerar a nossa loja pronta, pois tanta ajuda vai ser fácil levar a bom termo esse projeto. Nessa sessão ele doou mais 2.500 tijolos. Essa obra correu às mil maravilhas e o prazo foi relativamente curto para a construção. Outro detalhe interessante é que, para fazer fundo de caixa para a construção, o irmão Moacir Prata Mancebo, que era o dono do loteamento do Lagomar, doou um terreno de 5.000 metros para a loja. Para a loja fazer uma rifa desse terreno. E a loja fez. E cada irmão ficou com um carnê. Nessa época eu fui transferido para Goiás. E não tinha para quem vender nenhum carnê. Como é que você lá em Goiás vai comprar terreno em Macaé? Não foi fácil, não consegui vender nenhum. Então banquei todas as rifas. Daí uns dias o irmão Alessio liga para mim: Ângelo, você ganhou o terreno no Lagomar. Olha, fiquei numa alegria danada e fomos vivendo. Algum tempo depois, o Alessio liga para mim: Ângelo, estão invadindo aqueles terrenos tudo lá no Lagomar. Infelizmente, a coisa lá desgringolou e está tendo invasão. Mas eu estou tendo um comprador para ele. Te interessa vender? Falei: claro, Alessio, eu não quero ter um negócio invadido para depois ter briga com o invasor, não. Vamos vender então para ficar livre. Vendemos o terreno. Hoje ele é um clube da prefeitura, lá no Lagomar. Durante a obra fizemos churrasco, participação, foi
Em 22 de 1 de 86, foi realizada a primeira reunião no templo. Então, meus irmãos, a obra estava relativamente pronta. Foi feita a primeira reunião, é porque a coisa já está bem. Entre o início das obras, 25 de 1 de 84, e a sagração do templo, que foi dia 23 de 8 de 86, foram 2 anos e 7 meses de construção, que o nosso irmão Alessio levou a toque de caixa. Na sagração do templo, recebemos a visita do grão-mestre Silvio Cláudio. Pouco tempo depois, o Alessio inaugurou o salão de festas. E assim a nossa loja vem crescendo, vem se desenvolvendo e vem atingindo todos os seus objetivos. Todas as administrações que passaram pela loja somaram alguma coisa ao que já foi feito, dando o feitio que a loja tem hoje. A Obreiros de Macaé é para nós como se fosse uma filha. Nós a concebemos, a gestamos, parimos, demos vida, demos força, demos crescimento e saúde. Hoje ela esbanja liberdade, igualdade e fraternidade para todo mundo maçônico, para todo mundo maçônico. Nosso sonho é vê-la imortalizada com o trabalho dos irmãos que nos sucederem. Assim, meus irmãos, peço desculpa a todos pelas falhas, porque eu não consigo falar, eu sou fraco para falar, mas agradeço a atenção de todos e me ponho à disposição para que o irmão, se alguém quiser saber mais algum detalhe, que a minha memória facilitar, estarei à disposição. Suas ordens foram cumpridas, venerável mestre. Obrigado, meu irmão. Uma excelente